E aí, pessoal, tudo bem? Então, nossa segunda parte aí de equilíbrio químico, um tópico importantíssimo, né, que são os fatores que afetam uma reação em equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier é um assunto que aparece bastante em muitas questões, é um assunto que não vai exigir um cálculo, né, ele é bem tranquilo, praticamente não tem cálculo nenhum, mas a gente precisa entender o mecanismo, como funciona. Então aqui a gente vai ter mais uma palhinha de como esse equilíbrio funciona, como é que uma reação funciona. Então, Le Chatelier foi o cara que fez esse estudo. Então ele criou essas três bases, né, que vão funcionar para a gente vai ter que entender os três maneiras de perturbar um sistema e para ver como é que esse sistema se comporta. Vai lembrar que uma vez que um sistema entrou em equilíbrio, as concentrações estão constantes. Veja bem, eu não estou falando que as concentrações, como reagente e produto, são iguais entre si. Elas são constantes. Se ninguém mexer naquilo dali, se ninguém mexer na temperatura, a pressão, vai ficar daquele jeito ali para sempre, vai ficar direto daquele jeito. Então vamos ver como é que isso funciona, vamos ver como é que isso atua. Vamos estudar um por um na riqueza de detalhes. Então, primeiro, vamos estudar aqui a concentração dos reagentes e produtos. Depois a gente vai ver a pressão e depois a gente vai verificar como que a temperatura afeta isso daí. Então, vamos lá. Primeiro, concentração das espécies, dos reagentes e produtos. Eu julgo esse como o mais importante porque é o que mais tem aparecido nas questões, né? E ele pode aparecer de muitas formas diferentes. Então vamos primeiro entender o seguinte. Aqui eu coloquei uma reação que eu adoro, que é a síntese da amônia, né? Essa síntese da amônia, síntese de Haber-Bosch, essa produção da amônia que tem um fato histórico que envolve essa reação aqui importantíssimo. Bom, vamos nos ater aqui à química. Fiquei para você pesquisar o que aconteceu para a síntese da amônia, quando que ela aconteceu. Ela está aí envolvendo a Guerra Mundial. Então, isso aqui é um fator de extrema importância para a sustentação de determinado país na guerra. Quando a gente escreve a reação desse jeito, a gente tem a divisão da reação por uma seta, né, por uma dupla meia seta que indica o equilíbrio. Né, o nitrogênio reage com o hidrogênio formando amônia. Só que dentro de um equilíbrio, dentro de um reator, não existe uma barreira, não existe uma parede que separe, por exemplo, os reagentes e produtos. Eu fiz um desenho ali meio estilizado de um reator, esse negócio redondo que está aparecendo aqui na tela, com as espécies químicas. Você vai olhar, ué, Rafael, tá uma bagunça, tá todo mundo junto, nitrogênio, hidrogênio, amônia. É isso mesmo? Não tem uma seta que divide os dois? Não, pessoal, isso não existe. Tá? Não existe uma seta que vai dividir produto de reagente. O N2 se combina com H2 formando NH3. E esse NH3 se decompõe voltando a ser nitrogênio e hidrogênio fica nessa luta eternamente. É assim que a gente deve entender uma reação que está em equilíbrio, ou que vai entrar em equilíbrio. Uma reação reversível. Está todo mundo junto, não tem separado ali dentro. Né? Você não tem uma barreira que separe amônia de um lado e nitrogênio e hidrogênio do outro. Então imagina lá um engenheiro químico para produzir amônia, ele está injetando nitrogênio e hidrogênio, eles estão se combinando, estão formando amônia, mas ao mesmo tempo essa amônia está voltando a ser nitrogênio e hidrogênio, está numa eterna luta. O que vai acontecer aqui? O equilíbrio, uma vez estabelecido, você vai ter coexistindo, ou seja, existindo simultaneamente o nitrogênio, o hidrogênio e a amônia. Aí eles vão ficar ali numa determinada quantidade quietinho. Vai ficar uma concentração de nitrogênio, uma concentração de hidrogênio e de amônia, dependendo do meio reacional que o cara utilizou. Mexendo, injetando um pouquinho mais de nitrogênio, ou de hidrogênio, ou de amônia, ou retirando um desses três, o sistema vai se autoajustar. Aí eu vou pedir para vocês guardarem essa palavra aqui, ó. Compensação. O sistema se autocompensa para voltar àquele equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier basicamente é esse: você perturba e o sistema sozinho vai se autoajustar para voltar a ficar em equilíbrio. Então, como que isso funciona? Eu coloquei aqui, nesse quadrinho, as 4 possibilidades de mexida que você pode dar em qualquer reação. Eu estou utilizando aqui essa reação da síntese da amônia como exemplo, mas ela não quer dizer que só serve para ela, vai servir para todo mundo. Você só precisa saber que numa reação antes da seta, a gente tem os reagentes e depois da seta, a gente tem os
produtos. Reagentes que transformam-se em produtos. Então, a primeira mexida, você pode injetar mais reagentes. Você pode injetar mais N2 ou injetar mais H2 nesse caso. Então, vamos supor, o sistema está lá, certinho, bonitinho, equilíbrio. Os três estão coexistindo, cada um numa determinada quantidade. Você foi lá e injetou ou nitrogênio, hidrogênio, ou você injetou os dois. Né? Você pode injetar um dos dois ou injetar os dois. Quando você injeta qualquer reagente, o sistema vai entender o seguinte, ia lá, aumentou a quantidade de reagente. Então, o produto vai ter que aumentar também. Então, uma parcela desses reagentes começa a gerar um pouco mais de amônia, numa velocidade um pouquinho maior, e a amônia começa a produzir um pouquinho menos desses dois aqui, ou seja, ele se autocompensa. O sistema entende, pô, o cara colocou aqui mais reagente, eu vou ter que dar uma justiça nisso daí, eu vou ter que gerar um pouco mais de amônia para o sistema equilibrar. Então, esse que é a razão do equilíbrio. Você vai cutucar ali, de alguma forma, esse sistema vai se autocompensar. Então, toda vez, olha aqui, que você aumentar uma quantidade de reagente, o equilíbrio tende a dar uma deslocada para o sentido direto. Então, você vai ter um deslocamento no sentido direto. E é essa pergunta que é feita para a gente. Da mesma forma, se eu arrancar qualquer reagente, os produtos vão entender assim, ah lá, meu amigo reagente está sendo prejudicado, vou compensar me decompondo, gerando mais reagente. Então, se eu diminuir os reagentes, a reação começa a vir no sentido inverso. Ou, às vezes fala que é sentido direito, sentido esquerdo, é a mesma coisa, né? O mais comum é usar direto o inverso mesmo. Então, se você aumentar o reagente, ele vai no sentido direto. Se você diminuir o reagente, ele vem no sentido inverso. Tudo bem? Mantendo o raciocínio, eu posso também mexer num dos produtos. Eu posso aumentar o produto. Se eu aumentar o produto, o sistema entende assim, poxa, aumentou o produto e não aumentou o reagente. Então, vou pegar um pouco desse produto aqui e vou jogar lá para formar mais reagente e compensar essa mexida que deram. Então, toda vez que eu aumentar um produto, sempre vai vir no sentido inverso. Qualquer reação. Vale lembrar que não funciona só para essa não. E da mesma forma, se eu retirar o produto, o sistema entende que ele precisa compensar essa retirada. Então, ele vai deslocar no sentido direto. Você pode fazer uma coisa. Você vai olhar para essa tabelinha que eu coloquei aqui, ó, muito bonitinha, colorida, e você pode decorar. Vai funcionar perfeitamente, tá? Vai funcionar tranquilamente se você decorar. Mas é muito melhor, ao invés de decorar, você entender esse processo. Você começa a fazer essa pergunta. Imagina essa compensação. Pô, se eu retirar um reagente aqui, pô, o cara ali vai compensar. Então, ele vai produzir mais reagente, então vai vir no sentido inverso. Ou vai estar numerado, sentido 1 e 2. Tanto faz, né? 1, sentido direto, sentido direito. Sentido 2, sentido inverso, sentido esquerdo. Dá no mesmo. Então, você começa a fazer essas perguntas e pensa num sistema de compensação. Então, é assim que vai funcionar. Posso decorar isso aqui? Fica à vontade. Só que eu acho muito mais negócio é pensar método por método. Pô, fica se perguntando, né? Se eu tirar esse cara aqui, vai para onde? Para compensar essa retirada que eu fiz. Eu coloquei mais um desses caras, tá? Uma curiosidade é o seguinte, eu posso ter 50 reagentes. Se eu mexer só em um, o efeito é o mesmo. Se eu mexer em um ou mexer nos 50 ou em 49, o efeito é o mesmo. Tá? Não sou obrigado a mexer nos dois, não. Então, eu julgo que esse aqui é um dos mais importantes, especialmente quando a gente chegar em equilíbrio iônico, que vai ser a nossa próxima aula. Então, é um dos que mais aparece nos sistemas iônicos, é essa mexida aqui. Beleza? Aumentar ou retirar. Então, o cara está querendo produzir amônia. Se ele quer melhorar o rendimento aí do sistema dele, é melhor ele retirar essa amônia aí. Aí colocar mais nitrogênio e hidrogênio à medida que você não produzido. Ele vai facilitar, vai melhorar o rendimento da reação. Quando você faz qualquer uma dessas mexidas, lembra o valor do K, que a gente viu na última aula? Né? Produto sobre reagente. O K para reação ele não é alterado. Ele permanece o mesmo, tá? O que muda é só a compensação entre eles. O valor do K ele é igual, mexendo em concentração tanto do reagente quanto do produto. Então, vamos agora aqui na pressão. Como que a pressão ela afeta o equilíbrio? Então a ideia é bem simples. Eu posso aumentar ou diminuir a pressão. Nem sempre essa mexida ela vai alterar o sistema. Eu já vou explicar isso. Para a gente continuar em pressão, ou eu entregar para você qualquer tipo de regra, a gente vai ter que pensar de uma determinada maneira para cada reação.
Então isso aqui não vai ser genérico, não vai funcionar para cada reação. Antes disso, você vai ter que ter esse raciocínio aqui. Ó. Eu coloquei 3 exemplos pra gente, tá? Aqui tá um balanço já tudo balanceadinho, vamos supor que todo mundo é gás. Aqui eu tenho 4 mols de gases. Aqui eu tenho 2 mols de gases. Vou até tirar esse mol daqui. Por quê? Porque a ideia agora, eu não quero pensar em cima de mol. Se o número de mols é igual, assumindo um comportamento ideal dos gases, eu tenho o mesmo número de volumes. Então o volume também varia da mesma forma. Como é que funciona isso? Olha aqui, ó, vou pegar essa reação aqui, ó, lado 1, lado 2. Se essa reação, vamos chamar de volume. Se essa reação tivesse deslocada toda para o lado 1, acabou todo o reagente, ela ocuparia 2 litros. Vamos botar uma unidade para ficar mais fácil. Se essa reação fosse toda para o lado dos reagentes, ela nem acontecesse, ela ocuparia 4 litros. Então, dependendo de como essa reação está acontecendo, ela vai ocupar um volume diferenciado. Ela pode ficar mais contraída ou pode ficar mais expandida. Essa reação aqui de baixo, aqui eu tenho 2 volumes, né, porque são 2 mols. Aqui é 1 mol só, aqui ó, não tem nada antes. Então, 1 volume. Então, a ideia é o seguinte. Se essa reação tivesse deslocada toda para o lado 1, ela ocuparia 2 litros. Se ela tivesse toda deslocada para o lado 2, ocuparia 1 litro. Já é diferente da de cima, tá vendo? Aqui o lado de maior volume já é dos reagentes, aqui já é dos produtos. Cada caso é um caso. E olha essa última aqui, ó. Eu tenho 2 volumes no primeiro membro e 2 volumes no segundo membro. Então, qualquer lado que ela for, que ela se deslocar completamente, seja para o 1 ou seja para o 2, ela vai ocupar o mesmo número de volumes. Bom, então são esses 3 casos possíveis de acontecer no sistema gasoso. Aí vai funcionar da seguinte forma. Se eu aumentar a pressão, ele obrigatoriamente vai para o lado de menor volume. Então, se nesse caso aqui aumentar a pressão, ele tende a ficar mais contraído, mais força sobre as moléculas, elas ficam mais contraídas, então ela vai para o lado direto. Se eu aumentar a pressão já no segundo exemplo, ela já vai para o lado inverso, porque é o lado de menor volume. Então esse daqui eu não posso, como no caso da concentração das espécies, falar assim, se eu aumentar vai para o lado direto. Não posso falar isso. Eu posso falar o seguinte, se eu aumentar a pressão, ele vem para o lado de menor volume. E se eu diminuir a pressão, ele vai para o lado de maior. Ou seja, aumentou as forças, as moléculas ficam contraídas. Diminuiu as forças, as moléculas ficam mais expandidas. Então nesse primeiro caso aqui, aumenta a pressão, ele vem para o lado direto. Mas se eu diminuir a pressão, ele já vai para o lado inverso. E no último, se eu aumentar ou diminuir a pressão, não acontece absolutamente nada. Porque eu tenho o mesmo número de volumes dos 2 lados. Então, nem sempre mexer na pressão eu vou alterar o equilíbrio. Tá bom? Lá em cinética, a gente estuda assim. Aumento de pressão aumenta a velocidade da reação. Perfeito, isso continua valendo. Rafael, mas você disse aqui que se aumentar a pressão, ela pode ir para o lado contrário. Só que aqui, gente, as reações já estão em equilíbrio, elas já aconteceram. Na cinética, a reação ainda vai acontecer. Então, mesmo para uma reação como essa daqui, a segunda, né? Aqui, se eu aumentar a pressão, eu vou ficar no lado do N2 ou 4. Quando eu começar essa reação, eu tenho que aumentar a pressão. Depois que ela entrar em equilíbrio, aí eu começo a mexer nessa variável que vai melhorar o meu rendimento. São coisas diferentes. Cinética é quando a reação está começando. Equilíbrio, que é o que a gente está vendo agora, a reação já começou, já está em equilíbrio. Tá bom? Como que a gente mexe na pressão de um sistema? Aqui eu coloquei um reator e um reator menor. Repara que eu botei, se você tiver paciência de contar, o mesmo número de moléculas que tem aqui, tem no de baixo. Só que quando eu diminuo o volume, a força, né, o espaço dela reduz, então a pressão aumenta. Então normalmente é assim que a gente mexe na pressão de um sistema, aumentando e diminuindo o seu volume total. Se eu pegar o volume total e diminuir, a pressão aumenta. Se eu aumentasse esse reator aqui, aí a pressão diminuiria. Tudo bem? É assim que a gente mexe na pressão. Guarda esses 2 fatores aqui, mas você vai ter que avaliar a reação por reação. Eu coloquei aqui em vermelho, né? Porque vira e mexe nas questões falam isso. Eu injetei um gás inerte. Se injetar um gás inerte, vai até mexer na pressão, mas ele não vai alterar o equilíbrio, porque não tem reação. O sistema não será perturbado, tá? Vira e mexe, eles fazem essa pegadinha, colocando gás inerte, então não rola. E o último fator.
temperatura... Ah, peraí, deixa eu voltar uma situação aqui. Aumento de pressão ou diminuição de pressão não altera o valor da constante também, igual no anterior, tá? Não altera o valor do K. Aquele KC, KP da aula passada, ele continua sendo o mesmo, você mexendo na pressão. Agora, temperatura. Esse aqui é o único, botei já até aqui em verde bonitão, que afeta a constante, seja KC, KP, ou KA, KB, KW, todos os Ks que nós veremos aí no futuro muito próximo. Então, essa situação da temperatura está intimamente relacionada da reação ser endotérmica ou exotérmica. Se uma reação é endotérmica, quanto maior a temperatura, você vai favorecer o K dela vai aumentar. Isso para uma reação endotérmica. Agora, se a reação for exotérmica, é o contrário. Quanto maior a temperatura, o teu K diminui. Então, uma reação que está tentando ser exotérmica, ela está se livrando de calor. Ela está tentando botar o calor para fora para poder acontecer. Se você aumenta a temperatura, você atrapalha isso. Isso é um fato. Não é à toa que um veículo em funcionamento ele tem que ter um sistema de arrefecimento no motor. Gasolina está queimando, está quente aquilo ali. Então, tem que ter uma maneira de tirar aquele calor e jogar para fora. Então, alguns carros, a maioria dos carros tem os radiadores, né? Sistemas de arrefecimento que pega o calor e joga para fora. Se aquilo ali para de funcionar, o teu veículo vai perdendo rendimento até o motor parar de funcionar. Ele não vai ter como botar o calor para fora. Então ele tem que se livrar daquele calor para melhorar o rendimento da máquina. Então na temperatura funciona o seguinte. Se uma reação endotérmica, aumentar a temperatura vai ser ótimo. Se você tem uma reação exotérmica, aumentar a temperatura vai ser péssimo. É assim que funciona. Só que eu preciso que vocês tenham um outro panorama numa reação. Eu botei dois exemplos aqui, ó. Coloquei uma reação e o valor do ΔH dela. Pelo sinal positivo, a gente já estudou que essa reação aqui ela é endotérmica, tá? Endotérmico, ΔH é positivo. Então, no sentido direto, ela é endotérmica. Agora, se essa reação aqui fosse inversa, se por um lado ela absorve, por outro lado ela vai liberar. Então, a gente costuma tratar dessa maneira. Você viu que a reação endotérmica está no sentido direto, normal, né, que é o tradicional, da esquerda para a direita, é endotérmico. No sentido contrário, vai ser o inverso. Agora, olha essa reação de baixo. Ela já é uma reação naturalmente ela é negativa, então ela é exotérmica. Então, no sentido contrário, ela vai ser endotérmica, no sentido contrário. Então, olha só, duas reações e duas condições diferentes. Então, nessa primeira reação, se você aumentar a temperatura, ela vai para o sentido direto. Mas se você diminuir a temperatura, ela vai para o sentido inverso. Mesma coisa de baixo. Se você aumentar a temperatura, ela aumentar, ela volta. Vai para o sentido inverso. Agora, essa reação que eu estou batendo na cabeça de vocês o tempo inteiro, né? Ela é uma reação exotérmica. Em cinética, aumento de temperatura, a gente acelera uma reação, ótimo. Agora imagina você, um engenheiro químico, está responsável por um processo de síntese de amônia. Para começar a reação, você começa já aumentando a temperatura. Aumentou, a reação começou. Uma vez que ela começou, agora você vai ter que diminuir a temperatura, porque senão você não vai ter rendimento nessa reação. Está entendendo a diferença? A cinética é quando começa. Uma vez que entra em equilíbrio, a temperatura vai depender se a sua reação é exotérmica ou endotérmica. Falando em equilíbrio. A reação já começou, já entrou em equilíbrio. O princípio de Le Chatelier trata disso. A reação ela está em equilíbrio, ela já aconteceu, já estabilizou. Aí você vai atuar de alguma forma para poder mexer nisso daí. Então, temperatura, eu deixei até bem claro nesses gráficos ali, né? Uma reação endotérmica, quanto mais quente, maior o K, ela é a única. Pressão e concentração de reagente não mexe no K. A temperatura é a única que mexe. Tudo bem? E coloquei esse aviso em vermelho, que também é outra pegadinha, né? O pessoal fala em catalisador. Ah, botei no catalisador numa reação em equilíbrio. O que acontece? Nada. Porque o catalisador ele acelera a reação. Aqui as reações já aconteceram, então o catalisador não faz nada com o equilíbrio. Ele faz sim com a reação quando ela está começando. O catalisador ele vai baixar a energia de ativação, consequentemente ele acelera. Tudo bem? Então cuidado com isso. E para a gente ver se a gente aprendeu, eu trouxe uma questãozinha aqui para ver como é que funciona. Então tá aqui, ó, nessa setinha que eu peguei essa questão para estar com a setinha de equilíbrio. Vamos ver aqui o que acontece. Tá lá a reação, todo mundo gasoso, lindo. Né? Ele colocou um ΔH aqui, ó, negativo. Então já sei que essa reação aqui é exotérmica, ou seja, para o sentido direto, ela é exotérmica
e para o sentido contrário, ela é endotérmica. Isso é importante deixar claro, exotérmica e endotérmica, para a gente poder responder as perguntas de temperatura. E vamos ver o que foi perguntado. Número 1. Se eu diminuir a temperatura do sistema, aí você, bom, se eu, opa, vou a caneta aqui. Se eu diminuir a temperatura, como ele está propondo aqui, eu vou favorecer para o lado exotérmico. Isso aqui está escrito ali na telinha anterior, aqui, ó. Diminuir temperatura, lado exotérmico. Bom, se eu diminuir a temperatura, o lado exotérmico. Qual é o lado exotérmico aqui? O lado exotérmico para essa reação é o lado direto. Então, vai deslocar para onde? É só escrever aqui, ó, lado direto, ou lado direito, ou lado dos produtos. Ou, você pode não falar que vai favorecer o rendimento da sua reação. Mas, normalmente é assim. A gente escreve direto, inverso, ou nada ocorre. Então, é isso que eles querem de vocês. Vamos ver o número 2. Aumentar a pressão do sistema. Para responder essa pergunta, eu tenho que avaliar isso aqui, ó. Aqui eu tenho 5 volumes e aqui eu tenho 4 volumes. A regra de pressão diz o seguinte: quanto maior a pressão, eu vou para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu vou para o lado de maior volume. Ele está falando em aumentar a pressão. A regra diz que aumentar a pressão vai para o lado, vai para o lado de menor volume. Qual é o lado de menor volume? Bom, é esse aqui. Então é para o lado direto também. Ó, aumentando a pressão, eu vou para o lado de menor volume. No lado de menor volume é direto, posso responder lado direto, lado direito. Ou eu vou favorecer essa reação. Se eu quero que essa reação aconteça realmente, o ideal é que eu aumente a pressão. Então, diminuir a temperatura e aumentar a pressão favorece o rendimento para esse sistema em equilíbrio. Próximo. Adiciono dióxido de enxofre. Bom, se eu aumentar a concentração de SO2, eu tenho que avaliar se nessa reação o SO2 é um produto ou um reagente. Bom, ele está aqui, do lado direito, lado dos produtos. Ele é um produto. Se eu colocar mais SO2, o sistema entende o seguinte: olha, estão aumentando os produtos, então o reagente vai ter que aumentar também. Só que para o reagente aumentar, esses dois caras aqui vão ter que reagir entre si e gerar mais reagente. Então, se eu aumentar um produto, eu vou para o lado dos reagentes, que é o lado inverso, porque o SO2 é um produto. Beleza? Retirar gás oxigênio. Ó, o oxigênio está aqui. O oxigênio é um reagente. Se eu tirar esse reagente daí, o sistema vai entender. Vamos ter que compensar aqui nosso colega que sofreu perda. Então, os produtos vão ter que se decompor para formar mais oxigênio. Então, ele vai para o lado inverso também. Então, tá vendo aqui, ó. 3 e 4 tratam justamente de concentração das espécies. É aquele que eu falei que é o que mais cai, né? É o que mais aparece. 5. Adiciona-se um gás inerte ao sistema, sem alterar o volume. Aqui é a dica que eu já tinha dado, né? Quando você adiciona um gás inerte, nada ocorre sem alterar o volume. Então, você pode escrever aqui, nada acontece, ou nada ocorre com equilíbrio. Ele não vai nem para um lado, nem para o outro. Esse tipo de questão ela vai aparecer de muitas maneiras diferentes, mas com essa essência. Então, é importante que a gente fique bem atento a isso daqui. Pessoal, grande abraço, até a próxima. Tchau.